Andrea Palladio, arquiteto italiano, de nome verdadeiro Andrea di Pietro della Gondola, nasceu em Pádua em 1508 e morreu em Vicenza, na Itália, em 1580. Foi um dos principais arquitetos e pesquisadores do Renascimento italiano do século XVI. Além de ter criado uma infinidade de edifícios que até hoje são admirados na região de Veneto, distribuídos entre Vicenza, Veneza e o interior. A obra de Andrea Palladio deriva da arquitetura clássica greco-romana, admirada por seu equilíbrio e simetria. Começou a trabalhar como simples canteiro, mas o seu valor foi reconhecido pelo conde Gian Giorgio Trissino, que lhe possibilitou uma educação humanista. O seu protetor possibilitou-lhe também o contato com membros da aristocracia da região que lhe encomendariam a concessão de numerosas vilas pelas quais ficaria famoso. Em 1546, recebe a incumbência para a remodelação da Câmara de Vicenza, conhecida por a Basílica, que realiza fazendo uso rigoroso das ordens arquitetônicas clássicas. Nas suas vilas, usou os motivos da arquitetura clássica: pilastras, colunas, frontões, sem, contudo, lhes atribuir a monumentalidade inerente aos modelos da antiguidade, mas sim conferindo-lhes uma escala humana. A mais famosa destas casas é a Vila Capra, em 1567, mais conhecida por La Rotonda, um edifício quadrado com um salão central redondo encimado por uma cúpula. A sua última grande obra foi o Teatro Olímpico em Vicenza, inspirado nos teatros romanos e possuidor de um cenário permanente representando ruas com fachadas de estilo clássico. Palladio foi também autor da obra Os Quatro Livros da Arquitetura, em 1570, que ajudou a propagar o seu estilo por toda a Europa. Andrea Palladio projetou igrejas, palácios e palacetes urbanos, mas foram as vilas que lhes deram e dão mais prestígio. As vilas palladianas foram inovadoras, pois pela primeira vez no Ocidente, a arquitetura e o paisagismo foram criados pertencendo um ao outro, onde a casa prolongava para dentro da natureza e vice-versa. Palladio também foi o primeiro a usar o frontão do templo grego como a cobertura de um pórtico, característica muito imitada até hoje. Entre as principais obras de Palladio, podemos citar a Vila Bárbaro, Vila Pojana, Vila Capra, Basílica di San Giorgio Maggiore, que é a mais conhecida na cidade de Veneza, entre outros. As ideias de Andrea Palladio deram origem ao palladianismo e, posteriormente, ao neopalladianismo, posicionando definitivamente o arquiteto como uma das figuras mais influentes da história da arquitetura no Ocidente. Hoje, é possível encontrarmos obras que seguem as diretrizes de Palladio por toda a Europa e América. As obras de Andrea Palladio eram o Teatro Olímpico, que foi inaugurado em 1581, a Vila Bárbaro, que também conhecida como Vila di Master ou Vila Volpe, é uma vila italiana do Vêneto, situada em Massa, província de Treviso. A Basílica de São Jorge, que é uma basílica na pequena ilha de San Giorgio Maggiore,
em frente à Praça de São Marcos, em Veneza. Ela foi inaugurada em 1610. O início de sua construção foi em 1565. A função dela era a igreja. Os estilos arquitetônicos eram a arquitetura do Renascimento e o Palladionismo. A Igreja do Redentor é um importante edifício religioso, projetado por Andrea Palladio, no século XVI, e situado na ilha Giudecca, em Veneza. Dentre estas, a principal obra, a Villa Capra, também conhecida como Villa Rotonda, é uma das mais belas e famosas vilas do arquiteto italiano Andrea Palladio, sendo também um dos mais celebrados edifícios da história da arquitetura da época moderna. Localiza-se perto da cidade de Vicenza, na Itália. O nome Capra deriva do apelido dos dois irmãos que completaram a construção, a partir de 1591. Já o início de sua construção se deu em 1566, onde André Palladio faleceu em 1580. Antes da conclusão de sua obra, ele foi sucedido na supervisão dos trabalhos pelo também arquiteto de Vicenza. O projeto do edifício ilustra perfeitamente a significação do classicismo. É definida por um bloco quadrado, encimado por uma cúpula e apresentando 4 fachadas idênticas, sendo os 4 lados do edifício também idênticos, agrupados em torno de um átrio que lembra o Panteão Romano. Já a sua estrutura do prédio é extremamente lógica, obedecendo a uma racionalidade geométrica e matemática. A cobertura ajuda a segurar as paredes, sustentando a cúpula, e os pórticos auxiliam também os arcobotantes nas paredes exteriores. Tanto no aspecto externo da arquitetura de Palladio, pensava para um homem religioso, como no aparato decorativo do interior. Foram inseridos elementos formais destinados a sugerir um sentido de sacralidade. A abundância de afrescos cria uma atmosfera que lembra mais uma catedral que uma residência. Na visão de Gotti, que visitou a vila várias vezes, Palladio havia criado um templo grego adaptado para a habitação. Erudito, humanista, arquiteto. Há 504 anos nascia Andrea Palladio, o autor de uma das mais importantes obras da arquitetura moderna, os 4 livros da arquitetura. Ricos em ilustrações, os 4 volumes reúnem uma análise do próprio trabalho de Palladio, suas pesquisas sobre arquitetura clássica, as ordens arquitetônicas, as edificações domésticas e públicas, o urbanismo e a construção sacra. A obra se tornou uma referência por introduzir um sistema de ilustração arquitetônica que fornecia uma grande quantidade de informações exatas, incluindo vista múltiplas e detalhes em separado. A abordagem era objetiva, tornando o entendimento mais fácil. Seguindo os conselhos de Vitrúvio, arquiteto do qual era seguidor e tradutor da obra, Palladio defendia que o arquiteto deveria extrair da obra solidez, utilidade e beleza. Baseando na espessura das paredes, ele calculava as dimensões da casa,
aplicando proporções derivadas de consonâncias musicais, distribuindo os aposentos de acordo com coordenadas modulares. Sua característica mais imitada foi o uso consistente de frontão do templo grego como cobertura de um pórtico.